Você já parou para pensar se o seu relacionamento é saudável? Você sente que pode falar com seu parceiro sobre qualquer coisa? Sente que vocês estão caminhando juntos para atingir um objetivo como casal? Ou se você é solteiro, ao avaliar seus relacionamentos, como eles aconteceram, como eles fluíram ou não fluíram, existiam alguns padrões limitantes ou nocivos, ou sentia falta de algo nesses relacionamentos? Vamos falar sobre como relacionamento saudável, né? É para todo mundo pode conquistar. Dá um trabalhinho e quais são os aspectos para se conquistar, né, uma vida a dois saudável. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve, mais feliz, em todos os aspectos. E relacionamento é um aspecto muito recorrente nos assuntos de terapia. Sempre trazem problemas, às vezes, de comunicação, ou como sentem que o relacionamento não está contribuindo, sentem, às vezes, sozinhas, falam, não, nunca me senti tão sozinha como me sinto neste casamento. Essa é uma frase de uma cliente. Ou solteiros que falam assim, olha, eu já desisti de ter relacionamento saudável, eu só arrumo coisa ruim, né? Você tem o dedo podre para escolher. Então, a área de relacionamento é um dos pilares mais importantes para a vida da gente. Não que eu sou dessas que acredito que a gente precisa de outra pessoa para ser feliz, não é isso, tá? Tem muita gente que está bem sozinha, obrigado. Isso vai muito dos objetivos, da intenção da pessoa. Mas para aquela pessoa que quer ter um relacionamento saudável, é importante entender que não é algo assim extremamente fácil, ou não é algo tão romantizado como nas novelas e nos filmes de comédia romântica, né? Já que precisa que duas pessoas estejam trabalhando juntas para que um relacionamento flua e aconteça. Então, chegamos aí em um ponto, que é o quanto as duas pessoas envolvidas na relação estão engajadas em fazer essa relação acontecer. Então, se eu tenho de um lado um parceiro ou uma parceira que quer mais que eu, por exemplo, isso não vai fluir. Ou eu quero mais que ela, também não vai fluir. Então, é importante que os dois, né, que as duas pessoas estejam completamente engajadas em fazer a relação acontecer. Mas você pode fazer para melhorar o relacionamento uma vez que você sente que não está em sintonia, sente que de repente a pessoa está mais focada em outro assunto do que no relacionamento. Como fazer? Conversar e trabalhar para entender se isso que está acontecendo, olha, estamos numa fase ruim da relação, estamos numa fase ruim do namoro, do casamento, ou sempre foi assim? Você só precisa ter essa maturidade para entender, porque tem muita gente que também começa num relacionamento eu falo que não está se relacionando com a pessoa real, está se relacionando com a pessoa fictícia que criou na própria mente. E isso dá pano para manga, isso dá muita discussão, porque é uma constante quebra de expectativa. Então, de um lado, a pessoa cria na mente uma visão de que o parceiro ou parceira vai trazer a felicidade, vai trazer buquê de flores, e principalmente quando a pessoa assim fantasia demais a relação e constantemente tem uma quebra de expectativa. Tem aquelas pessoas também que esperam que o outro ou outra tenha uma bola de cristal para adivinhar tudo que ele precisa, ela precisa, e não é bem assim. Todo relacionamento vão ter desafios, tanto de um lado quanto de outro. É importante você entender o quanto você é desafiador, desafiadora para se relacionar. Esse é um ponto, assim. Se você tivesse casado ou namorando com você, né, quais seriam as dificuldades que você enfrentaria? Porque a gente primeiro começa a trabalhar nos hábitos, nas posturas, na comunicação. A gente faz isso primeiro por nós, porque esse é um erro comum das relações. A pessoa quer trabalhar o outro. Na terapia de casal, há alguns anos eu atendia em terapia de casal e era muito comum a esposa já chegar falando de todos os defeitos do marido, o marido da esposa ou parceiro da parceira. E quando, né, já aconteceu comigo de atender um casal homoafetivo que a parceira falava, não, é ela que faz isso e isso, e a outra, não, é ela que faz isso e isso. Mas nenhuma das duas estava olhando para si. Olha, preciso olhar para mim e entender como eu sou a fonte de alguns dos problemas do meu relacionamento. Esse é um primeiro passo para você conseguir conquistar um relacionamento saudável, porque você não muda o outro, você muda você mesma. Então você precisa
olhar para si mesmo, para si mesma e entender o quanto você está contribuindo para os problemas acontecerem e trabalhar as suas questões, tá? E aí os problemas mais comuns nas relações são insegurança, ciúme, falta de comunicação ou quebra de expectativa, frustração por sentir que o outro, a outra não demonstra afeto, não demonstra carinho como gostaria de receber. E muitas vezes a pessoa vai para a relação já pronto para a briga e não para o diálogo. Então isso vai fazer com que a relação fique muito mais difícil. Alguns anos atrás, eu me qualifiquei em um curso que chama Amor em Curso, do mestre Adaildo Soares, o Master Coach, que atende na área de relacionamentos há muitos anos. E se tem uma coisa que ficou clara para mim nesse curso, e ajudei muitas clientes, ajudo até hoje muitos clientes a entenderem a si mesmo nesse aspecto, é que você precisa entender e refletir, se questionar de como você pode ser a fonte dos problemas do seu relacionamento. Começa sempre com o amor próprio, começa sempre com autoestima, começa sempre com autoconhecimento e com você revendo os seus próprios padrões e suas próprias atitudes. Esse é um primeiro passo, tá? Um segundo passo é o quanto você sente que as suas necessidades na relação são atendidas. Sheila, o que você quer dizer com isso? Um exemplo prático. Tem gente que fala assim, meu marido não cuida de mim porque eu faço tudo por ele e ele não pode fazer uma comida para mim. E aí eu pergunto para a pessoa, ok, você se sentiria amada se, dando aqui um exemplo, né? Se seu esposo ou sua esposa fizesse uma comida para você, ok? Qual foi a última vez que você se dedicou a escolher os ingredientes, a preparar um jantar do jeito que você queria? Quanto tempo você dedicou a atender sua própria necessidade de um jantar, de uma comida caseira? Aí a pessoa fica sem palavras, mas fala assim, eu queria que ele fizesse, não eu. Porque se a gente não tem a habilidade de suprir as nossas próprias necessidades, outra pessoa não vai suprir. Tem gente que projeta muito no outro, né? É o outro que tem que fazer, o outro que tem que acontecer, é o outro que tem que me fazer feliz. Isso não existe, tá? Você também precisa entender o quanto você é capaz de suprir suas próprias necessidades. E é claro que a essa altura você deve estar pensando assim, então para que eu vou me relacionar? E não é bem assim, tá? Tem gente que espera demais do outro. Espera muito. Um dia tem uma pessoa que falou assim, um dia eu queria muito conhecer o Havaí, mas fulana não me leva. Como assim? É você que quer conhecer? Então é você que precisa ir. Você que precisa providenciar. Você quer ir junto? Ok. Mas precisa tomar iniciativa para fazer isso acontecer. Então não espere ou não projete no outro as suas próprias necessidades. E tenha também essa habilidade de honrar suas necessidades e de comunicar para o outro que são as suas necessidades. Porque às vezes você está ali frustrada, falando, porque a pessoa não faz isso para mim, porque a pessoa não me abraça, porque a pessoa não me dá um beijo, porque a pessoa não me dá um presente, ou porque a pessoa não me apresentou para a família. E você, dia nenhum, sentou para ter uma conversa com a pessoa dizendo, olha, é importante para mim isso, isso, isso e isso. A gente pode se ajustar nesse ponto, porque eu não estou me sentindo bem. Então, você precisa comunicar as suas necessidades para que o outro também entenda, até para que o outro entenda, olha, para mim é tranquilo fazer isso que você está falando, ou que o outro diga assim, não, para mim não dá, isso aí que você está pedindo não é minha praia. Porque tem muita gente que sabe desde o início da relação que não daria certo, mas aí entra um outro ponto, tem medo de ficar sozinho. E aí vem mais uma reflexão. É importante que você entenda os motivos pelos quais você está se relacionando com essa pessoa. Está se relacionando porque ama? Está se relacionando porque admira? Está se relacionando porque respeita a história, respeita o jeito, combina, tem afinidade nos interesses, nos valores, no objetivo de vida, no que desejam para o futuro? O que une vocês? É uma filosofia de vida, um desejo, um sentimento? Ou é tudo isso, né? Porque tem gente que diz assim, olha, tudo isso já se perdeu com o tempo, mas eu tô velha para separar, ou eu não sei como que seria eu ficar sozinha, né? Aquela velha história assim, ruim com ele, pior sem ele. E relacionamento nenhum sobrevive assim. Os dois vão só se machucar, vai ficar uma relação cada vez mais difícil, né?
se isso acontecer. Eu verdadeiramente acredito que relacionamentos podem ser recuperados, tá? Desde que ambos queiram isso. Se tem uma pessoa que quer ficar no relacionamento e a outra quer sair, não vai dar certo. Eu hoje não trabalho mais com terapia de casal, eu atendo individualmente as pessoas. Mas trabalhei com terapia de casal há muito tempo. E se tem uma coisa que eu aprendi é que casamento, qualquer relação, ele precisa do engajamento das duas partes para ele acontecer. Porque senão, se uma pessoa está remando sozinha, ela vai ficar muito cansada e o relacionamento vai estar fadado a acabar mesmo, tá? E aí o meu convite para você hoje é: pare e pense na sua relação hoje. A sua relação hoje é uma relação que existe diálogo? É uma relação que você sente que as suas necessidades são atendidas por você e pelo outro, pela outra? O seu relacionamento exige respeito, assim, existe admiração, sabe? Existe segurança de que essa pessoa está construindo uma vida junto com você? Você tem clareza do que une vocês? Então, assim, é importante nutrir isso, né? Relacionamento é como se fosse uma planta. Às vezes a outra tem que podar, às vezes a outra tem que regar, tem que trocar a terra, tem que mudar o ambiente para que ele constantemente esteja crescendo, esteja bem vivo e florescendo, tá? Mas é possível que todos nós venhamos a desfrutar de um relacionamento saudável, mas desde que estejamos comprometidos a fazer isso acontecer. Ambas as partes. Relacionamento é construção. Os dois precisam estar engajados em fazer essa construção acontecer. Ok? Espero que essas reflexões te ajudem a ter uma vida muito mais saudável, uma família muito melhor e que você compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você entende que pode se beneficiar dele. Combinado? Um abraço!